Ah, você também está cansado de tentar acertar sempre? Eu sou a professora Vanessa do Portal Desperta Luz e hoje eu vou falar sobre as tentativas de acerto que nós passamos a nossa vida tentando, realizar, tentando fazer e que muitas vezes trazem muita dor e sofrimento. Dentro desses meus estudos no campo da evolução pessoal, algo que eu aprendi e entendi é que nós ficamos presos na dualidade, ou seja, no certo e errado, nos conceitos de certo e errado, e ficamos presos às nossas sensações. As sensações são provocadas tanto pelo nosso campo sensorial, olfato, paladar, tato, audição, quanto pela descarga hormonal que acontece em nosso cérebro e que impacta em um tipo de sentimento. O que uma coisa tem a ver com a outra? Nós passamos a vida tentando acertar, isso hoje é muito claro para mim. Mesmo quando isso parece um erro, lá no nosso subconsciente, a mensagem que nós temos é de que aquela ação é a certa, é a correta. E por que nós queremos acertar? Porque nós queremos a sensação de bem-estar ligada à descarga dos hormônios que são considerados positivos, que trazem sensações positivas, como ocitocina e endorfina. Quando eu realizo uma ação que é considerada socialmente como a certa, a correta, nós temos a aprovação das pessoas. E essa aprovação das pessoas faz com que essa descarga de hormônios positivos seja liberada e, portanto, a sensação de bem-estar. Quando nós realizamos uma ação que não é bem sucedida, ou seja, que entre aspas dá errado, ou que a sociedade julga como sendo errada, nós temos então a desaprovação ou a decepção como a resposta da nossa ação, liberando então hormônios que fazem com que a gente se sinta mal, como por exemplo o cortisol, que provoca o estresse quando algo não sai conforme o esperado ou tem um impacto indesejado. Percebam o quanto nós ficamos presos dentro desse sistema de certo e errado e dentro das nossas percepções sensoriais, que é a grande marca aqui do plano material onde nós estamos. E esses insights vieram para mim no momento em que eu realmente me senti cansada de tentar acertar. Por quê? Porque quando nós tentamos realizar ações que são consideradas as corretas, as certas, e o resultado não é benéfico para nós, não faz com que a gente se sinta bem, nós temos a sensação de cansaço, de vontade de desistir, né? Porque, nossa, mas eu estou tentando acertar, ou nós tomamos ali algumas decisões que não promoveram os impactos que nós esperávamos, né? A expectativa, eu já falei aqui algumas vezes, que é um outro fator a ser considerado dentro do processo de autoconsciência. Nós realizamos uma ação considerando que ela é certa, com a expectativa de que algo irá acontecer ou que alguém irá aprovar e com isso ter um determinado resultado. E quando algo sai errado, digamos assim, nesse mecanismo, vem essa sensação de cansaço, de frustração, de incapacidade, de eu não sirvo para nada e assim por diante. Por que eu trago essa reflexão para vocês? Primeiro porque eu me sinto às vezes assim, né, com essa sensação de cansaço, porque o problema é que nós tomamos as decisões com base nos nossos condicionamentos e com base nessa expectativa de fazer o certo, especialmente por medo de julgamento e crítica, ok? Só que não existe nada errado acontecendo no mundo. Existe, no meu ponto de vista, um sistema maior, amoroso, cuidador, né? Que seria o todo, Criador, Deus, o universo, como você espera chamar, né? No qual tudo está funcionando de forma perfeita para promover uma evolução, um aprendizado, né? Um desenvolvimento, seja ele individual, seja ele coletivo, porque ambos estão coexistindo o tempo todo, o individual e o coletivo, né? Porque um impacta no outro o tempo todo, tá? Então, mesmo aquilo que para nós é considerado errado, ainda assim irá levar a algum tipo de crescimento, a algum tipo de evolução, a algum tipo de resultado, que talvez nós não conseguimos entender naquele momento, mas que tem um sentido de ser, certo? Agora, o problema é quando nós ficamos tão presos nesse sistema do certo e errado que começamos a tomar decisões desastrosas para a nossa vida e isso causa muita dor, isso causa muito sofrimento. E então vem aquela sensação de injustiça. Por exemplo, assim, nossa, mas eu estou tentando fazer as coisas certas, eu estou tentando fazer o meu melhor, eu estou fazendo o possível para resolver o que precisa ser resolvido,
E não estou conseguindo, não consigo sair desse ponto, né? E aí realmente vem essa frustração e esse cansaço. Eu não sei se esse vídeo ficou claro, mas eu sinto que eu precisava compartilhar isso com vocês, talvez para alguém que chegue até esse vídeo isso faça sentido, né? Então, assim, o que é importante compreender a partir dessas perspectivas? Precisamos sair dessa dualidade certo e errado. Isso não exclui causa e consequência, né? Isso não exclui isso. Claro que toda ação irá ter algum impacto, irá ter uma consequência. Mas nem sempre nós podemos prever a consequência. Nem sempre o fato de que nós estamos tentando escolher aquilo que socialmente é correto irá promover aquela consequência que nós esperamos. E é aí que vem a frustração. Que nós calculamos a vida com precisão matemática. Se eu fizer X, terá o resultado Y. Mas a vida não acontece com essa precisão, com essa lógica matemática humana. Existe uma lógica maior atrás disso. Então, quando nós tomamos ações que às vezes são muito dolorosas para nós, porque nós consideramos que aquilo é o certo, mas a consequência não é a que nós esperamos, nós ficamos tristes, frustrados e queremos desistir de tudo, tá? Então, sim, você precisa tomar ações com base nessa percepção de causa e consequência, mas ciente de que nem sempre a consequência será aquela que você está prevendo. Porque nós estamos vivendo num mundo com inúmeras variáveis, com inúmeras pessoas, com inúmeras consciências, com inúmeras energias interagindo, não só das pessoas, mas do universo como um todo. Então não há como prever um resultado. Ele pode ser muito confortável e gostoso, que é o que nós chamamos de positivo, ou pode ser desastroso e triste, que nós chamamos de negativo, certo? Mas quanto mais nós saímos dessa expectativa de ter um resultado com base naquilo que nós consideramos o certo, melhor nós vivemos. Nós vivemos de uma forma mais suave. Né? Essa questão de sempre estar preso ao medo do julgamento e da crítica, nós fazemos muitas escolhas com base nisso. Com base no que as pessoas vão pensar, com base no que as pessoas vão dizer, com base no que as pessoas vão julgar como certo ou errado, sendo que essa perspectiva de certo e errado muda de pessoa para pessoa. Ainda hoje, depois de eu ter esses insights, a minha filha estava falando sobre isso, sobre ela ficar em casa, ajudando o marido, tanto nas tarefas de casa quanto nas tarefas do condomínio que eles administram, e ele trabalha fora também, né? Então, enquanto ela estava tentando fazer o certo, que era trabalhar para fora, estava com uma carga muito pesada em cima dela, não estava conseguindo ajudar o marido, não conseguia acompanhá-lo nas atividades que ele gostaria, e isso não estava fazendo bem para os dois. E a partir do momento em que ela saiu desse medo do que as pessoas iam julgar e pensar do fato dela estar em casa e fazendo ali essas atividades de dona de casa, né? Agora as coisas começaram a se ajeitar na vida deles, porque talvez esse seja o caminho certo para eles, porque saíram do medo do julgamento, e é sobre isso que eu quero dizer, né? Então a questão é encontrar o que é certo para você, para o seu eu. Claro que pensando nas consequências, mas principalmente para o seu eu, o que vai trazer alegria para você? O que vai fazer com que você vibre, com que você tenha prazer de estar aqui nesse mundo, né? Porque quando nós nos desconectamos desse plano material, nós sofremos danos realmente muito grandes, porque nós vivemos sempre nessa dualidade matéria e espírito, nessa dimensão. Então nós precisamos estar bem conectados na matéria para viver bem. Mas se nós ficamos presos à crítica e julgamento, nós não conseguimos viver bem, porque nós vamos sempre tomar escolhas consideradas certas com base no parâmetro das outras pessoas, que é muito vasto, porque cada pessoa tem um parâmetro diferente de certo e errado. Pessoal, eu voltei porque eu acabei esquecendo de destacar aqui 2 pontos fundamentais. Primeiro ponto, não existe certo e errado. Esse é o grande resumo do vídeo. Por quê? Se você faz algo que você considera o certo, pode ser que para outra pessoa aquilo seja o errado, entendem? Muito dificilmente algo que você considera certo irá contemplar todas as pessoas. Alguém não vai gostar do resultado, alguém não será beneficiado, ou alguém acha que deveria ter sido diferente. Então, se desprenda um pouco da culpa, do julgamento, quando você fizer uma escolha que não agradar outras pessoas. E pelo mesmo motivo, o segundo ponto é, mesmo que algo não saia como você imaginou, como você planejou e como você gostaria, ou seja, na nossa linguagem, deu errado, houve um crescimento, houve um aprendizado, houve um processo de autoconsciência, uma evolução, uma nova percepção que foi criada a partir disso. Então, existe o errado na nossa percepção, mas para esse movimento cósmico universal, é o que tinha que ter acontecido naquele momento, para a sua evolução ou para a evolução das pessoas envolvidas no fato, certo? Então não existe certo e errado, porque nunca nós vamos conseguir contemplar, beneficiar todos os envolvidos, e também porque existirá um aprendizado importante quando algo não saiu da forma como nós planejamos. Então, se liberte da culpa, se liberte da autocobrança e comece a prestar mais atenção na sua vibração na hora de fazer uma escolha. E não tanto
se prendendo ao resultado, porque o resultado será sempre uma incógnita, uma vez que nós nem sabemos se nós estaremos vivos daqui a um minuto. Certo, pessoal? Então, realmente, eu vejo hoje muito claro que essa dualidade do certo e errado, atrelada a essa questão das nossas sensações, do sensorial, que é o que nos prende a essa realidade material, pode trazer aí todos esses impactos realmente negativos para nós, no sentido de trazer tristeza, trazer mágoa, trazer frustração, trazer raiva, trazer orgulho, né? Que são os sentimentos que acabam se desenvolvendo quando nós ficamos presos nesse mecanismo de dualidade e nesse mecanismo de percepções, né? Como que eu vou despertar as percepções? Elas serão positivas ou negativas a partir dos hormônios que são liberados no nosso sistema. Então, meu convite é esse, que você reflita um pouco sobre isso, para chegar aí às suas conclusões sobre o que você está tentando fazer certo, que não está dando certo. Essa é uma ótima pista, né? Quando nós estamos tentando fazer algo certo e não está, a nossa realidade não está boa, não está fluida, é porque esse certo não é o certo para nós, não é o melhor para nós. E o quanto nós ficamos presos nesses julgamentos e críticas para receber, então, um feedback positivo, para jogar esses hormônios do bem-estar no nosso cérebro, para que possamos nos sentir bem num mecanismo que, na verdade, é artificial, num mecanismo que não está promovendo a alegria genuína de ser aí um espírito em desenvolvimento nesse plano material. Eu espero que tenham gostado, um grande beijo e até mais!